Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. Ontem todos viram num evento militar o Bolsonaro e a mulher dele deitando choradeira. Na verdade, essa postura do Bolsonaro emburrada, não é, chorosa, essa cara de vítima com a qual ele anda desfilando por aí, tudo isso culminou ontem com um comportamento público que intrigou muita gente. Do nada, Bolsonaro e a mulher começaram a chorar. Isso foi interpretado como o fato de que estaria caindo a ficha dele, de que acabou, de que o jogo acabou e de que não dá mais para impedir Lula de tomar o poder, ou melhor, de assumir o poder, de assumir a presidência da República, como ele acalentava, como ele sonhava em privado, nas suas noites mal dormidas, desde 30 de outubro para cá. O fato é um só: Bolsonaro chegou a acreditar que essas manifestações das vivandeiras de quartel iria produzir algum efeito. Mas a ficha de Bolsonaro caiu. Mas por que é que a ficha de Bolsonaro caiu? Ele vinha inclusive aparecendo em público, dando sorrisos, postando mensagens enigmáticas nas redes, os bajuladores dele, General Heleno, Braga Neto e por aí vai, fazendo ameaças de golpe, insinuando que os militares iriam impedir a posse de Lula, militares inclusive da ativa, fazendo ameaças de matar petistas e de impedir Lula de subir a rampa do Palácio do Planalto. O que é que mudou? Por que é que Bolsonaro e a mulher estavam chorando? Eles estão chorando por uma razão muito simples que já foi diagnosticada. Ontem, o ex-presidente Lula, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu emissários do governo norte-americano que vieram em deferência, como um gesto de respeito e de deferência ao Lula, convidá-lo ao vivo e a cores para se reunir com Joe Biden nos Estados Unidos. O Lula, diante disso, disse aos emissários de Biden que a situação está muito complicada aqui dentro e ele não se sente seguro em deixar o país neste momento de tanta turbulência, com o golpismo à flor da pele. E é algo, minha amiga, meu amigo, que não se pode desprezar, não é? Porque essa gente já demonstrou que não respeita as leis, que se acha acima das leis, não só os bolsonaristas do governo, mas como a militância bolsonarista raiz. Essa gente se acha mais cidadã do que os outros cidadãos. Eles acham que eles têm mais direitos e eles acham que as leis não os atingem. Então, diante disso, o Lula diz ao Biden que tinha muita vontade de ir agora aos Estados Unidos, mas que não vai porque ele quer ser diplomado, quer tomar posse e aí viajar como presidente da República do Brasil. Porém, o choro de Bolsonaro mostra algo que fica muito evidente para todos neste momento, e já há vários analistas, há reportagens mostrando que o círculo próximo do Bolsonaro confidenciou que caiu a ficha dele. Caiu a ficha dele de que não vai ter golpe, não vai dar para dar golpe. O próprio Mourão,
que está no círculo íntimo do Bolsonaro, que sabe bastante das coisas, ele já tem avisado, inclusive tem sido atacado por bolsonaristas, ele tem avisado que uma tentativa de golpe ou um efetivo golpe militar no Brasil que anulasse os votos de 60 milhões de brasileiros, da maioria dos brasileiros, jogasse os votos da maioria dos brasileiros no lixo e atendesse a minoria golpista, isso teria consequências nefastas e extremamente contundentes para o nosso país, inclusive para os empresários golpistas. Então, os empresários golpistas, aos poucos, eles vão se dando conta, o agronegócio, os banqueiros, eles vão se dando conta de que um golpe no Brasil isolaria o país da comunidade internacional, provocaria, inclusive, sanções comerciais, ruptura de relações diplomáticas com o mundo desenvolvido. Agora, você imagine o que significa, por exemplo, para o agronegócio, perder toda a possibilidade de exportar os seus produtos, porque ainda que o Brasil seja um grande produtor de gêneros alimentícios, o país sabe muito bem, todos que estão no governo sabem muito bem, que se for por conta de uma ruptura democrática, de uma ameaça à democracia no planeta, vai haver sim, vão ocorrer medidas sim duras e que podem até encarecer um pouco os gêneros alimentícios, as matérias-primas que nós exportamos, mas tudo que o Brasil tem é substituível, não é? Então o mundo não vai passar fome, nem deixar de ter matérias-primas básicas por conta do Brasil. Quem iria afundar seria o nosso país. Diante disso e diante da ascendência que os militares norte-americanos têm sobre os militares brasileiros, vejam, as Forças Armadas brasileiras, elas se organizam e funcionam quase que como uma cópia do que é feito nos Estados Unidos. A única coisa que as Forças Armadas brasileiras não copiam é o legalismo das Forças Armadas norte-americanas. As Forças Armadas norte-americanas são profundamente profissionais, profundamente apartidárias. Elas servem a quem ocupa a cadeira de presidente da República e não se metem em política. As Forças Armadas americanas, norte-americanas, elas não se metem em política e pode-se dizer o que quiser dos Estados Unidos, que é um império, sim, que promoveu golpes fora do país com as suas agências de inteligência, a CIA, não é? E outras, a NSA e outras agências norte-americanas. Tudo isso é verdade, ninguém nega. Acho que até os próprios americanos não negariam um Biden ou um Obama, se confrontados com os fatos, provavelmente eles não teriam cara de pau de negar. Porém, os militares norte-americanos são profundamente legalistas e a Constituição dos Estados Unidos já remonta a séculos por conta simplesmente de que ela é seguida à risca pelos governos, pelos militares, por todos. É a primeira e única Constituição que os Estados Unidos têm. E por isso eles não se metem em política e vieram até para cá, os militares americanos vieram ao Brasil dar recados para os militares. O comandante do Sudeste, do Sul, comandante da região sul dos Estados Unidos, veio para cá, para o Brasil, dar recado para os militares não se meterem em golpe. Não é? O Joe Biden fez chegar ao Brasil que romperia relações diplomáticas com o Brasil se houvesse um golpe, se o Bolsonaro não aceitasse o resultado das eleições e não aceitasse a vitória de Lula. Agora, com a chegada da missão norte-americana, em deferência a Lula, o Bolsonaro sentiu o tamanho
minha amiga, meu amigo, tamanho da bordoada. Até porque os americanos, isso é algo que não está sendo bem notado e que eu vou mostrar aqui com matérias, os norte-americanos e principalmente o presidente Joe Biden quer que o Lula se torne uma liderança global na questão do meio ambiente, principalmente em outras questões como direitos humanos. Então o Biden ele vai fazer essa proposta ao Lula para ele atuar como uma liderança global e isso vai colocar o país em outro patamar. Vendo isso, o Bolsonaro teve a queda da ficha. Caiu a ficha dele de que não vai ter golpe, de que ele não ficará no poder. Por isso, de uma forma que demonstra toda a falta de noção desse homem, ele fez aquela choradeira em público como se aquilo fosse um feito cívico e não produto de um comportamento psicótico, arrogante, sociopata mesmo, não é? Então, minha amiga, meu amigo, vamos passar para as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Começamos aqui com matéria do portal UOL, de Juliana Dalpiva, que diz que para aliados, realidade da derrota causou o choro do Bolsonaro. Bolsonaro chora em evento militar. Aliados de Bolsonaro avaliam que ele finalmente está encarando a realidade da derrota e nem sequer consegue disfarçar o quanto está abatido após o fim da eleição presidencial que terminou com a vitória do adversário, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ao participar de uma cerimônia das Forças Armadas em Brasília, Bolsonaro cumprimentou um grupo de generais e almirantes promovidos e, ao abraçar uma mulher, começou a chorar. Como nos demais eventos depois da eleição, ele não discursou. E ele participou de 3 cerimônias do Exército, uma formatura da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, e 2 promoções de oficiais em Brasília. Na visão de aliados, Bolsonaro não está sequer conseguindo disfarçar publicamente seu estado emocional um mês após a eleição, o que gera apreensão com o papel que se espera dele como um líder da oposição ao novo governo. Está desequilibrado, relatou o interlocutor do presidente à coluna do UOL. O PL, o Partido Bolsonaro, o convidou para ser presidente de honra do partido e compor a executiva nacional. A expectativa também é que ele permaneça morando em Brasília após a saída da presidência e do Palácio do Planalto. E o Lula se diz animado em encontrar Biden e aprofundar a relação entre os países. O presidente eleito só deve viajar aos Estados Unidos após a posse e ele diz que pretende aprofundar a relação entre os dois países. Aqui está ele com Jake Sullivan e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai viajar aos Estados Unidos para reunião com o Biden apenas em janeiro, após a posse. A informação foi repassada pelo ex-chanceler Celso Amorim, do grupo de transição de governo, após reunião entre o futuro chefe do executivo e o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Ele fez questão de dizer que Biden receberia Lula antes mesmo da posse. E Lula declinou porque diz que a situação interna, comentou a situação interna do país com as tentativas de golpe e tal, e medidas que têm que ser tomadas, negociações que estão ocorrendo para a formação do governo, e disse que talvez não fosse possível, afirmou o Amorim. Quer dizer, não está descartado, mas realmente com esse golpismo todo que está acontecendo aqui no Brasil fica difícil. Valorizou muito o fato de ter feito o convite dessa maneira, mas disse que talvez não desse para estar lá antes da posse. Ele acha que dá para ir logo no início do ano, também já numa visita oficial como presidente, acrescentou. Inicialmente, Lula havia anunciado que a visita poderia ocorrer após a diplomação, marcada para a próxima segunda-feira. Por meio das redes sociais, Lula comentou o convite. Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano, Jake Sullivan, o convite do presidente Joe Biden para visitá-lo na Casa Branca.
Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países, publicou com uma foto junto ao emissário dos Estados Unidos. Também estiveram presentes no encontro Juan Gonçalves, assessor do governo dos Estados Unidos para a América Latina, Ricardo Zúñiga, vice-secretário de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, e Douglas Kenneth, encarregado de negócios da Embaixada no Brasil. Do lado brasileiro, além de Lula e Amorim, acompanharam a reunião o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. O encontro durou 2 horas. Era para durar 15 minutos, gente. Durou 2 horas. Amorim afirmou que a conversa abrangeu assuntos regionais, internacionais e temas ligados a desenvolvimento, cooperação e tecnologia. Mas o mais importante é o seguinte: o presidente eleito conta com aliança para se posicionar como líder mundial em temas como clima, enquanto os americanos querem reabrir o diálogo no continente. O Lula recebeu na segunda-feira o Jake Sullivan em um novo sinal de intenção de retomar o pragmatismo da política externa brasileira, que era uma característica da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira nunca foi de entrar em bola dividida, de comprar encrenca, de inclusive insultar outros mandatários. Vejam, não é brincadeira o que os brasileiros fizeram e continuam, uma grande parte deles fazendo, de colocar no poder alguém que insultava a esposa de mandatários de potências mundiais como a França. O Bolsonaro, ele insultou o presidente da França e a esposa dele, insultou mandatários de grandes países do mundo inteiro. É inacreditável o que aconteceu, não é? A visita de Sullivan foi um gesto muito expressivo da parte dos americanos. Não me lembro de nenhum precedente parecido com esse nos últimos 50 anos, disse Rubens Recupero, ex-embaixador brasileiro em Washington. A vitória de Biden 2 anos atrás ajudou muito a transição no Brasil. Você imagine o que aconteceria, minha amiga, meu amigo, se o Donald Trump tivesse sido eleito. A essa hora, Lula estaria preso, eu mesmo provavelmente estaria preso, não teria nem havido eleição se o Trump estivesse no poder. Eles não iam deixar nem ter eleição para não ter marola, não é? E o fato é esse, eu não tenho experiência, evidentemente, de um Celso Amorim, mas eu não me lembro de deferência igual a nenhum presidente brasileiro, desde que eu me conheço por gente, desde que a democracia voltou ao Brasil, né? Nem para os militares, muito menos para os militares, porque no fim dos governos militares aqui no Brasil, o Brasil era mal visto no mundo inteiro e até pelos americanos. E para Rubens Barbosa, que também foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a tendência é Lula reconstruir a autonomia da política externa brasileira, embora ainda seja cedo para determinar o grau de ideologização do futuro Itamaraty. O ideal seria adotar uma diplomacia equidistante entre Estados Unidos e China, como faz a maioria dos países do mundo, afirmou Barbosa. Então, realmente, a aposta dos Estados Unidos é que o Lula se torne uma figura mundial que vá comandar a questão dos direitos humanos e do meio ambiente mundo afora e talvez obter resultados por outras fórmulas, não é? Pelo pragmatismo, pelo diálogo, assim como a Europa quer que o Lula sirva de ponte entre as nações pela sua capacidade de negociação demonstrada ao criar, minha gente, a maior frente ampla da história do país e praticamente uma das maiores do mundo. Nunca se viu em lugar algum conseguir reunir tantos agentes de diferentes ideologias e pensamentos políticos sob o mesmo teto, sob o mesmo projeto político. E a reunião de Biden com Lula é um golpe no golpismo, como eu disse. Isso que eu já vinha dizendo foi dito agora há pouco numa matéria do Josias de Souza do UOL. Ele diz que ao enviar ao Brasil um emissário para acertar os detalhes do encontro que terá com Lula antes da posse,
Biden adiciona uma camada extra de prestígio ao sistema eleitoral brasileiro. As urnas do segundo turno ainda estavam quentes quando Biden divulgou suas congratulações. Foi o primeiro chefe de Estado a cumprimentar o Lula. Aos pouquinhos, mesmo os desentendidos vão sendo forçados a entender que a pretendida virada de mesa é uma ficção sem amparo na lógica, na política e na Constituição, e tampouco amparo internacional para o descalabro. O destino foi caprichoso com Bolsonaro. Em junho, numa conversa com Biden em Los Angeles, ele pediu Bolsonaro ajuda dos americanos para dar um golpe no Brasil. O Biden desconversou e depois mandou gente para cá para dizer para ele, olha, não rola, cara, não rola. Decorridos 6 meses, Biden sinaliza que falava sério quando anotou no texto em que cumprimentou Lula pela vitória que estava ansioso para trabalhar com o novo presidente do Brasil. E isso, como eu disse, minha amiga, meu amigo, é muito simples. Vejam bem, não há possibilidade mais alguma de golpe. Os Estados Unidos, com os gestos dos últimos dias, bloquearam de vez. Então você entende agora por que o Bolsonaro e a mulher dele estavam em prantos? É pela perda da Boquinha? É, mas é por perceberem que eles vão perder a Boquinha mesmo. Já era. Tchau, queridos.